pessoal! Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre uma grande verdade. Jesus é poderoso. Antes de conhecer mais sobre Jesus, vamos falar com o nosso Deus. Feche seus olhinhos e acompanhe essa oração. Senhor Deus, eu quero te agradecer por cada pessoa que está nos assistindo, que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor, Deus, abençoe todas essas pessoas, que o Senhor fale ao nosso coração e que possamos crer mais em Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aprendendo mais sobre a vida de Jesus. Nós já sabemos que Jesus curou várias pessoas e fez vários milagres. E por falar em milagre, eu tenho uma pergunta para você. Você sabe por que Jesus fazia tantos milagres assim? Vamos lá, eu tenho algumas alternativas para você. Alternativa A: Jesus queria ser famoso e conhecido. Alternativa B: Jesus queria que as pessoas crescem em Deus. E alternativa C: Jesus queria que as pessoas falassem "Uau!". Tempo na tela! Se você escolheu a alternativa B, você está correto. Parabéns, você acertou. Jesus não queria ser famoso ou ser conhecido pelas pessoas. E muito menos Jesus queria que as pessoas falassem "Uau!" diante de todos os milagres que ele fazia. Jesus queria mostrar que ele é o Filho de Deus para que as pessoas pudessem crer em Deus. Jesus queria que as pessoas olhassem para ele e o vissem como o verdadeiro Filho de Deus. É por isso que Jesus fazia tantos milagres, porque ele queria que as pessoas crescem em Deus através da vida dele. E a história de hoje é contada no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Acompanhe aí na sua Bíblia. Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre. Jesus havia multiplicado os pães e peixes para alimentar muitas pessoas que estavam ali ouvindo a pregação dele. E já estava ficando tarde, então Jesus falou para os discípulos irem para o outro lado enquanto ele se despedia das pessoas que estavam ali. Sabe o que Jesus fez depois disso? Acompanhe aí na nossa história de hoje. Então Jesus subiu ao monte para orar sozinho, e lá ele orou durante muito tempo. Mas ele sabia que os seus discípulos estavam em perigo, porque viu que o barco já estava bem longe e as ondas eram grandes e o vento era forte. Jesus viu que os discípulos estavam em perigo e foi até eles, andando sobre o mar. E em meio àquela escuridão, o barco que os discípulos estavam era jogado de um lado para o outro porque o vento estava muito forte. As ondas estavam grandes e fortes, até que os discípulos viram algo vindo em direção deles. Então eles gritaram: "É um fantasma!" Eles estavam com medo porque eles acharam que era um fantasma vindo em direção deles. Não era um fantasma, era Jesus que vinha caminhando por cima das águas. Ele foi caminhando até encontrar os discípulos. Jesus disse a eles: "Animem-se, não tenham medo, sou eu." Então Pedro disse: "Jesus, se é o Senhor, deixe que eu vá te encontrar por cima das águas." E Jesus disse: "Vem." Então Pedro desceu do barco e foi caminhando até encontrar Jesus. Mas ele começou a ficar preocupado porque o vento era muito forte e as ondas também. E ele sentiu medo naquele momento. E então Pedro começou a afundar. Então ele gritou: "Senhor, salva-me!" Então rapidamente Jesus lhe estendeu a mão e disse: "Pedro, a sua fé é tão pequena, por que você duvidou?" Então eles subiram no barco e o vento, no mesmo momento, parou. E os discípulos ficaram admirados e adoraram Jesus. E eles disseram:
verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Vocês viram como Jesus é poderoso? Ele andou sobre a água, ele controlou o vento e o mar. Jesus tem o poder sobre todas as coisas que foram criadas. É por isso que podemos chamar pelo nome de Jesus quando nós estivermos com um problema ou com medo, assim como Pedro fez. Em um momento, Pedro teve medo. Ele estava tão preocupado com a força do vento e da água que ele achou que iria afundar e realmente começou a afundar. Quando nós estivermos com problemas, nós precisamos crer que Jesus, ele é poderoso para nos ajudar em todas as situações. Mesmo com medo, assim como Pedro, nós devemos chamar por Jesus, pois Jesus sempre nos estende a mão. Então hoje nós aprendemos 3 lições. Primeiro, Jesus é poderoso e por isso nós podemos confiar nele. Segundo, Jesus, mesmo sendo Deus, ele orava o tempo todo. Por isso nós devemos orar também. Terceiro, Jesus fazia milagres para mostrar que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. E por isso devemos crer em Deus. Agora nós vamos relembrar o versículo que nós estamos estudando. Pegue sua Bíblia e acompanhe a leitura. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Com isso, a gente aprende que Jesus, ele servia o tempo todo. Ele mostrava o seu grande amor por nós. Como é bom crer num Deus tão poderoso como o nosso Deus. Se você está com medo, ou triste, ou passando por alguma dificuldade, creia em Jesus, porque Ele nos ama e cuida de nós o tempo todo. Por isso nós podemos nos alegrar. E agora vem com a gente cantar uma música. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Muito bem, agora nós vamos para a nossa atividade. Vocês estão preparados? Pegue uma folha e divida em 8 quadradinhos. Peça o papai ou a mamãe para ajudar a escrever as legendas. Exemplo: Jesus manda os seus discípulos irem de barco para outra cidade. E depois você poderá desenhar as cenas de acordo com a história. E assim você terá sua história em quadrinhos. E com isso chegamos ao final da nossa Escola Bíblica Dominical. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um beijo e até mais! Tchau!